Fala galera, aqui é o Matheus da Amizade Clima Histórica e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre minhas fontes, o que eu uso para fazer as pesquisas, etc. Porque muita gente veio falar para eu reagir ao vídeo do Brasão de Armas, que eu tentei reagir, só que eu não achei muita coisa ali para eu reagir que fosse relevante para o canal. Então eu vim aqui falar um pouquinho, mesmo que por fora aqui, quais são minhas fontes, o que eu uso para estudar, etc. E falar um pouquinho sobre como fazer pesquisa sobre armas, armaduras e técnicas de luta europeia de verdade. Bem, vamos começar aqui falando sobre fontes primárias. Fontes primárias em história, né? Para quem não sabe, eu sou estudante de história, eu já matei todas as matérias medieval do curso. Então, tecnicamente, em medieval eu tô formado, entre muitas aspas. Eu pego todo semestre que tem alguma optativa de medieval que eu acho interessante, eu pego também. Eu já fiz 2, 3, por aí, optativas medieval. Então, eu estudo formalmente, academicamente, história medieval. Fonte primária em história medieval é quando você pega um texto, um documento da época, e você estuda esse documento. Isso é você estudar uma fonte primária. Fonte secundária é quando você estuda algum autor, algum acadêmico, falando sobre esse assunto. Então, por exemplo, você pegar ali um Legoff. Se você pega um Legoff para estudar, você está estudando uma fonte secundária, não é uma fonte primária. É um autor contemporâneo, moderno, etc., falando sobre uma época passada. Se você pega uma fonte primária, você pega um texto da época para você ler. Aqui nós temos um exemplo de fonte primária. Isso daqui é uma reprodução, entre muitas aspas, uma réplica, de um livro medieval. Aqui nós temos especificamente um livro sobre técnicas de espada. Aqui tá na parte de adaga. Esse livro é sobre técnicas de luta, especificamente medieval. Então aqui eu leio e estudo como você luta com armas brancas na Idade Média. Também tem luta desarmada aqui. Aí, através desse estudo, a gente entende como se lutava na Idade Média. As técnicas, o que você faz, o que você não faz. É por causa desse livro que eu posso falar com propriedade. Não tem só esse livro, em primeiro lugar. Isso é um conhecimento que você é completamente acessível se você souber inglês, online. Por exemplo, esse site aqui. Esse é o Wiktenauer. O principal, o pai da esgrima alemã é conhecido como Lichtenauer, e aqui é um trocadilho com Wiki, né? Wikipedia ou várias outras wikis que existem por aí, junto com Lichtenauer, Wiktenauer. E aqui você pode, por exemplo, vir em manuscripts, que é manuscritos. Aí você entra aqui em manuscripts e você vai ter aqui, ó, um textinho, blá blá, e você vai ter todos os manuscritos que eles têm escaneados por ano. Aí eu venho aqui, por exemplo, esse que eu tenho, o Flus do Eratorum. Esse daqui é especificamente o MS Ludwig 1513. Aí a gente abre ele, tá aqui. Aí eu venho aqui na folha que eu quero e eu posso estudar ele. E eu tenho também aqui, ó, as seções. Eu posso vir aqui em Mounted Fencing. E aí, se eu cliquei aqui e abri uma categoria só de Mounted Fencing, que eu posso olhar todos os manuscritos que eles têm em combate montado. Mounted Fencing é combate montado. Mas vamos voltar aqui. Você pode pegar aqui também os scans digitais, né? Você vem aqui no site, aí vai abrir um site para algum museu onde eles pegaram esses scans, né? A fonte da onde eles tiraram, e vai estar aqui. Esse daqui é o site do Museu de Goethe, que é onde se encontra esse tratado, esse manuscrito. E aí você pode navegar. Esse é o exemplo só desse manuscrito aqui que eu tô falando especificamente, que é esse daqui, é o mesmo. Aqui vão ter vários e você vai ter várias seções aqui para pesquisar. Aí você pode pesquisar do jeito que você quiser. Você pode pesquisar por livros, por manuscritos, por mestres. Você pode até pesquisar por armas. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa de armas aqui. Longsword. Aí aqui tem todos os mestres que ensinam espada longa. E aqui tem outras categorias. Great Sword, que seria o montante. Sword and Buckler, espada e broquel. Se você souber inglês, você consegue pesquisar e ter acesso a tudo nesse site. Você consegue aprender. Wiktenauer.com. Tem esse outro site aqui que eu uso bastante, que ele é de iluminuras medievais, né? De imagens. E aqui ele tem várias categorias. E você consegue pesquisar por tudo. Aqui tem tags, que é a categoria que eu mais uso, eu já deixo aqui em tags. Mas eu posso vir aqui em Home, e aqui vai ter a miniatura do dia. Eu posso vir aqui em Search, e eu posso pesquisar uma tag, o manuscrito específico, aqui eu não quero... Vamos, por exemplo, pesquisar aqui espada na Alemanha do ano 1300 até o 1400, ou seja, no século XIII. Espada. Aqui nós temos todas as iluminuras
cadastradas nesse site, alemãs que têm espada, do ano 1300 a 1400. E aqui você pode fazer essa pesquisa de Iluminura. E tem até a parte do mapa, que você consegue encontrar onde os manuscritos foram achados. Assim, dá para pesquisar as fontes primárias. Então tá, nós temos a parte da pesquisa teórica. Também tem uma parte da pesquisa prática. Sabe essas técnicas que tem no livro? Sabe o que a gente faz? A gente treina com espadas de verdade, feitas para a prática. Essas espadas, existem vários achados de espadas idênticas a isso daqui são réplicas, em museus. No caso, esses achados dessas espadas datam de 1500 e alguma coisa, porque elas eram espadas para prática. São todas encontradas na região ali do Sacro Império Romano Germânico, especialmente ali mais para o norte, o que seria hoje a Alemanha, e elas eram usadas para treino na época. Isso, junto desses tratados, junto de máscara de esgrima, luva e vários equipamentos de proteção, você treina as técnicas que estão escritas aqui e você leva isso para a prática. Isso é conhecido como rima ou esgrima histórica. E ela compreende você pegar os tratados e estudar. E aqui você tem, por exemplo, nesse tratado, combate desarmado, combate com adaga, combate com espada em armadura, combate com lança em armadura, combate montado. E montado aqui você vê técnicas com lança, você vê técnicas com espada e você vê técnicas desarmadas. Ela não se refere somente ao uso da espada. Isso daqui se refere ao uso de qualquer tipo de técnica marcial da Idade Média, e esses tratados eles continuam. Eles começam ali no século XIV, XIII, mas eles começam ali mais fraquinhos. Você tem o I-33, que é o primeiro tratado estudável, assim, e ele é do início do século XIV. E aí você vai avançando até o século XIX, você tem tratado sendo publicado. Essa é uma segunda parte da prática. Uma segunda parte da parte prática. Que a gente faz e entende como funciona o período. Então essa é a segunda fonte de conhecimento que eu trago. O terceiro, por exemplo, é lógica. Vamos usar o exemplo aqui nas iluminuras. Ótimo. Aqui nós temos uma iluminura. Iluminura aqui é do século XIV. Alguém cortando a cabeça do outro. Os dois estão de armadura, cota de malhas. Coifa de malha, cota de malha completa. A gente sabe, por muitos fatores, por exemplo, testes, a gente sabe, espada não corta cota de malha. Pode até cortar um anel, cortar dois assim, mas não vai entrar desse jeito que está demonstrando aqui. Falando sobre testes rapidinho, existem testes bem feitos e testes mal feitos. Para você saber que o teste é bem feito ou mal feito, você tem que ter o conhecimento prático da época. Sobre os itens da época. Como era feita uma cota de malha antigamente? Ela era arrebitada, ela era feita com ferro muitas vezes, mas às vezes era de aço temperado. Ela podia ser feita desse jeito. E isso você vai vendo analisando peças de museu. Aí você entende como ela funciona, entende como ela era construída, a mesma coisa com uma espada. E você vê se no teste eles usam uma espada construída como ela era feita e uma cota de malha também construída como ela era feita. Se eles fazem essas duas coisas e golpeiam direito, aí você sabe o golpe como ele é feito direito através disso, você tem um teste acurado. Se eles pegam qualquer coisa ou nem falam o que eles estão pegando, você tem um teste que provavelmente é inacurado. Então, a gente sabe através de testes acurados que cota de malha não é cortada por espadas. Por que então tem um registro da época mostrando alguém cortando a cabeça do outro com uma espada? Porque esses registros não são feitos para representar a realidade especificamente. Se você imagina alguém daqui a 300 anos, em 2322, ele quer estudar o nosso período. Aí ele pega um gibi do Homem-Aranha para estudar. Aí ele vê que a aranha pica uma pessoa, a pessoa fica radioativa. E a aranha radioativa pica uma pessoa que vira um Homem-Aranha, né? Porque pega essa radioatividade, reage com os corpos e vira um Homem-Aranha. E aí essa pessoa começa a argumentar que super-heróis existem na nossa realidade, porque tem vários gibis que mostram que existem super-heróis, sei lá, em Nova York, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos era cheio de super-herói, porque o gibi ali tá mostrando, claramente mostrando que tem super-herói. Só que não é isso. O gibi, ele pode ser uma fonte para você estudar. Pode, você consegue entender muita coisa da nossa época vendo o gibi. Você consegue entender como os prédios eram construídos, você consegue entender como era a rotina, o dia a dia de uma pessoa. Você vai ver o Peter Parker sendo fotógrafo, você vai ver assédio do JJ, você vai ver muita coisa que vai representar a realidade. Só que você tem que saber separar o que representa e o que não representa. Como você sabe isso? Você tem que ter conhecimento do período e das peças do período para você entender que não faz sentido uma aranha morder uma pessoa e ela virar um super-herói. Então aquilo que está sendo representado no quadrinho não faz sentido. Ou então, mas tá, essa parte não faz sentido. Mas então uma pessoa consegue ter força suficiente para levantar um carro, porque ele tá levantando. Não era super-herói, era uma pessoa comum. Não, também não faz sentido, porque as pessoas não têm força para levantar um carro. E a partir desse tipo de conhecimento que você tem sobre o contexto,
você consegue entender que isso não tá representando uma coisa real. Isso daqui pode ser uma história. Por exemplo, isso daqui poderia ser a história de Davi e Golias, Davi derrotando Golias. Eles representariam, obviamente não com espadas, mas de uma forma parecida. E isso é assim que os medievais representam as coisas na arte. Não precisa ser acurado. Inclusive o artista. Isso daqui é desenhado por um artista. Você acha que o artista vai lá pro meio da batalha e vai ficar olhando como é que acontece pra escrever? Ou pra pintar? Ou pra o que for que ele vai fazer? Ele não faz isso. Ele ouve, no máximo, ele chega pra uma pessoa, e como é que acontece numa batalha? Ou então ele nem faz isso, ele nem pergunta pra alguém, ele só faz o que dá na cabeça dele. Então isso daqui, arte, não é acurada necessariamente. Ela pode ser, mas não necessariamente ela é. Então a gente tem que tomar muito cuidado analisando fonte primária. Muito cuidado. Porque você tem que ter essa lógica por trás. Isso daqui não representa a realidade por causa de todo o conhecimento que eu sei, blá blá blá. Mas olha ali, o escudo do cara tem uma pintura específica. Essa pintura é plausível? Sim, essa pintura é plausível, pô. Isso daqui faz sentido. Essas roupas que eles estão usando, faz sentido. A armadura ser assim, faz sentido. Espada, olha essa espada como é que ela tá sendo representada, faz sentido. Então, você tem que estudar pra você entender e interpretar as coisas. Não adianta você só olhar e falar, espada passa armadura, olha essa imagem aqui, porque não faz sentido. Então, resumindo, esse é o tipo de análise que eu faço e que eu faço basicamente em todo vídeo. Eu uso esses 3 pilares de conhecimento pra fazer análises, pra responder as coisas, pra fazer os vídeos aqui pra vocês. Vem tudo isso de conhecimento em cima. Eu posso mostrar algumas fontes? Posso, só que algumas, por exemplo, esse livro daqui é praticamente todo. Não só esse livro, como vários outros livros. Tem uma lista de praticamente todos os livros que eu já li ou que eu vi alguma imagem e que me lembro disso. Por exemplo, se eu for fazer um vídeo sobre o Mordhau, o golpe que eu vou trazer um vídeo um dia sobre esse golpe que você bate com a empunhadura da espada, você segura na lâmina e bate com a espada. Se eu for trazer um vídeo sobre esse no canal, quando eu for trazer um vídeo sobre esse no canal, eu posso citar vários dos autores que fizeram isso. Ou eu posso falar, tem nos tratados. Aí vocês comentam aqui embaixo o que vocês preferem que eu explique em todos os vídeos, seja na descrição e comentário fixado, da onde tá vindo a informação que eu tô passando. Ou vocês preferem que eu não faça isso e que deixe esse vídeo aqui só, e aí eu posso linkar ele em qualquer lugar. Ou eu posso fazer um meio a meio, tipo num vídeo que eu respondo alguém, que eu faço alguma coisa mais séria assim, eu posso especificar nesses comentários, etc. Então comenta aqui embaixo o que você prefere que eu faça, como você acha melhor, porque esse canal daqui ele é pra vocês. Eu faço ele, mas ele é pra vocês, é pra disseminar o conhecimento. O objetivo desse canal é disseminar a esgrima histórica pelo Brasil. Então, e também contrapor mitos sobre a Idade Média, porque eu não aguento mais esses mitos. Ai. Então comenta aqui, de acordo com o objetivo do canal, o que vocês acham que é melhor, porque, como eu falei, ele é pra vocês. Dá um like aqui nesse vídeo pra ajudar o meu trabalho também, se inscreve, ativa o sininho pra ver os vídeos do canal, manda esse vídeo pra um amigo seu se ele duvida aqui de algum dos argumentos que eu uso, que aqui eu mostro como eu cheguei a essas conclusões. Ele que pesquisa aí, que cada vídeo eu faço uma pesquisa diferente pra encontrar as respostas. Alguns eu já sei de cabeça, porque eu estudo esses tratados há anos, né, eu sei de cabo a rabo. Esse daqui eu sei de cabo a rabo, por exemplo, o que tem nele, que é eu abro pelo menos 2 vezes isso daqui pra dar aula na semana. Então eu tenho muita coisa de cabeça já desses tratados que às vezes eu nem lembro de onde vem. E aí eu tenho que fazer a pesquisa para lembrar de onde vem aquele raciocínio, da onde eu criei ele e da onde vem aquele conhecimento. Isso dá trabalho. Então, comenta aí o que vocês acham que eu devo fazer e como proceder com esse canal, que vocês que sabem o que é melhor aí. Fechou? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!